Glória a Deus, aleluias. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? O cristão, ele tem um lema: viver em novidade de vida. E quando nós aceitamos ao Senhor, a proposta é que a nossa vida seja nova. Só que muitas das vezes nós estamos com a vida velha, cultuando ao Senhor. E isso é mal. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 12, vamos ler o verso 1 e 2. Porque a proposta do Senhor para as nossas vidas, quando somos justificados, é que andemos em novidade de vida. E às vezes na nossa vida não tem nada de novo na nossa vida espiritual. Tem só a mesmice. Tem só aquilo que a gente está habituado a fazer. E nada de novo no nosso relacionamento com Deus. Nós falamos tanto de Deus, falamos de Jesus, mas parece que isso não é real nas nossas vidas. Nós falamos que somos crentes, que servimos um Deus que faz todas as coisas novas, mas vivemos uma vida velha. Até lemos a palavra de Deus, concordamos com o que diz a Escritura, replicamos o que entendemos e a nossa vida não muda. Por que será? Vamos ler então Romanos no capítulo 12, o verso 1 e 2. Depois nós vamos dar uma explanadinha aqui no livro de Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos assentar. Eu quero perguntar para os irmãos, mas não precisa responder. Quem tem experimentado essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Aquela que te direciona num caminho reto e fala: eu sou contigo, é por aqui que deves andar. E você sente o gozo de trilhar neste caminho. Eu faço essa pergunta para os irmãos, porque muitas das vezes nós estamos nos indagando: Senhor, por que a minha vida está assim? Senhor, por que nada acontece na minha vida? Senhor, eu vou na igreja. A pastora acabou de citar a programação que nós temos. Às vezes eu estou em todos os cultos, mas a minha vida ainda continua velha.
A ideia da carta que Paulo escreveu aos Romanos é a justificação pela fé. Ele fala que nós somos justificados pela fé mediante o sacrifício que Jesus fez por nós. E mediante esse sacrifício que Jesus fez por nós, abriu-se dois caminhos. Ou andamos no Espírito, ou andamos na carne. Desculpe dizer, mas podemos estar todos aqui louvando e adorando ao Senhor na carne. Porque há um relacionamento pessoal de cada um com Deus. Um relacionamento íntimo e exclusivo. Nós estamos aqui no coletivo, adorando ao Senhor. Mas eu preciso ter a minha vida particular com Deus. E isso é que demonstra para que lado eu inclino. Se eu inclino para o Espírito ou se eu inclino para a carne. Então, quando Paulo trata da justificação pela fé aqui, eu faço a pergunta: quem é que precisa ser justificado pela fé? Todos nós precisamos ser justificados pela fé. Romanos 3, 23, 24. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Então, todos nós precisamos ser justificados. Sendo justificados, como que nós somos justificados? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Muitas das vezes nós nem sabemos o que é isso. Muitas das vezes é novidade para as pessoas que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus gratuitamente. Por quê? Porque nós, às vezes assim, vamos citar o diácono Samuel, às vezes é uma pessoa fácil de lidar, mas eu nunca tenho interesse de me aproximar dele. E eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. Muitas das vezes nós não temos o interesse de nos aprofundar no conhecimento de quem é o Senhor Jesus, do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará por nós. Eu comecei lendo, tem subtítulo lá no capítulo 12, a nova vida. Só que a nova vida começa só depois que nós passamos por todo esse processo. No capítulo 5 de Romanos mesmo, fala que nós temos paz com Deus. O 5:1 diz assim: justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Para muitos isso aqui é grego, mas é uma palavra muito clara. Então, por que agora temos paz com Deus? Em
Romanos 1:8 diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem eu sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que a vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. E aí nós passamos para o 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui nós chegamos. Por quê? Que através da fé, porque hoje eu tenho paz com Deus? Porque outrora eu tinha a ira de Deus sobre a minha vida. Mas será que essa ira ainda não continua sobre nós? Será que nós somos cristãos verdadeiros ou só vestimos uma roupa bonita e vimos para a igreja no domingo ou nos outros dias de culto? Cumprimos com a liturgia da igreja, mas a nossa vida está um lixo. Eu falo por mim. Como está a minha vida? Como eu preciso melhorar? E é tudo através da justificação pela fé. Jesus quer nos justificar. Mas muitas das vezes a nossa conduta prova que nós negamos essa justificação pela fé. A palavra de Deus fala que todos os homens estão na condição de pecadores. O 3, do 10 em seguinte, ainda em Romanos, diz assim: como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu fico abismada de ler isso no Novo Testamento. Porque muitas das vezes nós poderíamos estar lendo isso na Velha Aliança, aí a gente falaria, mas Jesus já veio e já pagou tudo isso. Mas Paulo está falando isso aqui na Nova Aliança, que ele põe todos os homens na condição de pecadores. E não se iluda que cumprir a liturgia da igreja faz de nós, homens e mulheres, justificados pela fé. E ele diz mais: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano, veneno de víbora está nos seus lábios.
A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esses são os cristãos inclinados para a carne. Parece até que nem é crente, não é verdade? Parece aqui que está falando, quando Paulo faz a analogia entre os judeus e os gentios, nós somos colocados na mesma posição dos gentios. Só que a consequência disso nas nossas vidas é a morte. Uma separação de Deus. Eu não sei se isso acontece com vocês. Às vezes você está lendo a Bíblia, mas aquilo parece tão distante, aquilo parece que não é real. Por causa da nossa condição espiritual. A gente lê a Bíblia e parece uma história muito bonita, que aconteceu para quem teve fé, que aconteceu para quem amou de verdade o sacrifício de Jesus na cruz. Mas para nós, parece surreal. Parece que nada do que nós lemos de bom, como viver a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, parece que nós nunca acertamos. E essa separação que faz de nós, essa inclinação da carne que faz de nós separados de Deus, amados, às vezes nós temos muitos achismos. Às vezes nós achamos que nós somos os bambambãs, sem ter nada da boa e perfeita, agradável vontade de Deus. O povo crente é um povo palpiteiro. Gosta de dar palpite, que é uma bênção. Mas às vezes está tudo contrário ao que a palavra diz. Só apenas uma opinião. Romanos 6, 23 vai falar dessa separação. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Não estou falando apenas da morte física, que essa todos nós vamos passar por ela. Mas se você hoje, mesmo congregando nesta igreja, cultiva uma vida de pecado, seja mentira, seja prostituição, seja o que for que você faz no seu oculto, que só Deus sabe, o salário disso é a morte. E essa morte é a separação que nós temos de Deus. É invalidar todo o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Porque Jesus morreu por nós, fez todo o processo a qual nenhum outro era capaz de fazer, e nós descartamos tudo isso e vivemos a nossa vida.
e questionamos: por que não vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque estamos inclinados mais para a carne do que para o Espírito. Irmãos, inclinar para o Espírito, a gente está sempre falando sobre isso. Inclui uma renúncia muito grande. Uma renúncia do nosso eu, do nosso ser, uma vida de comprometimento, de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Só que muitas vezes nós confundimos isso com o fato de estarmos fazendo coisas dentro da casa de Deus. É diferente. Dá uma movimentação de coisas, de pessoas, uma ajuda, outra ajuda. Isso é bom? É bom. Mas como que está a sua vida, os seus negócios com aquele lá de cima? Porque não adianta nós reunirmos todos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Se cada um de nós não tiver esse entendimento de que nós precisamos ser justificados pela fé no Senhor Jesus, inclinar a nossa vida para o Espírito. Porque aqui no 12, ele fala: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É um clamor que ele está fazendo. Ele está implorando para que a gente preste atenção nisso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Agora, o que é que vem ser esse sacrifício vivo? Levantei às 6 da manhã, tomei um pequeno almoço, ajeitei a casa, tudo para estar lá na igreja mais cedo. Ainda não é isso. Um sacrifício vivo. Não vou no futebol, vou fazer esse sacrifício, vou para a igreja. Não é desse sacrifício que Paulo está falando. Ele fala: apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No 7:24 diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí a gente volta no 12:1. O que é esse sacrifício vivo? Esse sacrifício vivo que Paulo está falando são os que são inclinados para o Espírito. Não adianta nada o tipo de sacrifício que você acha que você fez para estar aqui nesta manhã, se você não está com seu espírito inclinado para as coisas do Espírito. Eu vou porque a pastora Gorete vai me cobrar. Eu vou porque eu não posso faltar ao culto de celebração. Eu vou porque eu tenho que ir. Não, nós vamos. Eu estou sendo sincera com os irmãos. Como é que fica cada um diante de Deus, desse Deus grande, desse Deus maravilhoso, que nós falamos e servimos,
que quer mudar a nossa vida, que quer mudar a nossa história. E é por isso que muitas das vezes nós nos encontramos fracos, abatidos, porque pensamos que uma frequência na igreja vai resolver o nosso problema. E não vai. E não vai. Mas então, sabendo que todos nós precisamos ser justificados pela fé, mediante a nossa fé no sacrifício de Jesus, que é um sacrifício maravilhoso, perfeito. A gente precisa aprofundar um pouco mais nisso, aprofundar mais nos evangelhos, entender e compreender o que o Senhor fez por nós. Irmãos, quando nós não entendemos isso, nós nos sentimos tristes. Nós nos sentimos frustrados. Agora, Jesus está propondo para nós uma nova vida. Mas para viver essa nova vida, a velha natureza tem que morrer. Você já conhece aquele irmão que fala assim: olha, até aqui eu vou, mas se mexer nessa área, vocês vão ver quem eu sou. Esse irmão é liberto? Ou então tem outros que é assim: eu vou, tudo bonitinho, na casa de Deus e tal, mas se tem uma coisa que eu não aceito, é desaforo. Nasceu de novo. A palavra de Deus nos ensina, irmãos. Bateu uma face, oferece a outra. Se tem uma coisa que eu não aceito, é pisar no meu calcanhar de Aquiles, que todo mundo tem. Nós precisamos, irmãos, fazer uma autoanálise de nós mesmos. Deus, eu sou convertido ou eu não sou? Eu fui justificado por essa fé maravilhosa ou eu não fui? Fato é, ela está à nossa disposição. Glória a Deus. Está à nossa disposição. Mas eu tenho uma frase comigo que eu sei que para mim ela foi muito forte em muitos momentos da minha vida. O mundo, ele nos atrai. Ele é muito atrativo. Porque a palavra de Deus fala que nós somos pegos pelas nossas próprias cobiças. Então, se nós não nos policiarmos e falarmos: Jesus, eu quero ser totalmente justificada pela fé, guardada pelo Senhor, inclinar para o Espírito. Mas o problema, irmãos, é que nós lemos pouco a Bíblia e aplicamos ela muito menos na nossa vida. E acaba por ser triste. Jesus fala que é melhor estar num funeral do que numa festa. Por quê? Porque lá você raciocina. Na festa você só curte, não pensa em mais nada, quer estar ali numa boa. Quando você está no funeral, você começa a pensar sobre a sua vida. Daqui uns dias sou eu. E nós não temos domínio sobre isso. Hoje nós estamos aqui, amanhã poderemos não estar. Se saindo daqui acontece uma atrocidade,
com cada um de nós, aonde nós vamos parar e como está o nosso espírito. Às vezes eu estou na igreja só de corpo presente. Tudo que se fala no altar para mim não tem importância, daqui a pouco vai acabar. O importante é que eu já vim na igreja. Que nós mudemos a nossa mente, que nós renovamos o nosso entendimento, e isso só a palavra de Deus vai fazer por nós. Eu sei que tem muitas pessoas abençoadas, capazes de instruir-nos, de orientar-nos, mas a fonte é a palavra de Deus. E quando nós não nos apegamos a ela, nós falhamos. Nós queremos que tudo na nossa vida seja diferente. Quantos de vocês aqui não tem pelo menos um problema que você fala, meu Deus, se essa situação não mudar, eu não vou conseguir? Eu tenho. Mas como está a minha caminhada para o Espírito? Para onde que ela está pendendo mais? Para a carne ou para o Espírito? Eu quero dizer para os irmãos, o véu já foi rasgado. Através do sacrifício perfeito de Cristo, nós temos livre acesso à sala do trono. Muitas das vezes eu estou na minha casa e penso, Deus, eu tenho livre acesso, como entrar? Mas às vezes eu estou tão seca, que eu não consigo entrar. Mas eu quero. E eu quero reconhecer a cada dia. Às vezes a gente fica pensando, muitas das vezes a gente faz planos de orar, de jejuar, de buscar mais. E depois nós nos deparamos, mas se o Senhor não derramar uma gotinha, o Senhor derramou mais que uma gota. O Senhor derramou o seu sangue. Nós ficamos esperando, é claro que tudo depende do agir de Deus, não do meu. Não há nada que eu possa fazer se Deus não quiser que aquilo aconteça. Mas quando nós começamos a inclinar para o Espírito, nós vamos entendendo, o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo o nosso próprio querer, a nossa própria vontade de Deus. Aí as coisas começam a se encaixar, as coisas começam a dar certo, quando nós estamos sendo orientados pelo Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes eu falo o Espírito Santo de Deus, eu falo isso comigo mesmo. Às vezes o Hélio nem gosta que eu falo que o Espírito Santo é a pessoa mais desprezada da nossa vida, do nosso convívio. O Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós deixamos ele de lado. E o nosso eu é quem fala. Porque eu sei. Porque eu acho. Porque eu penso. Porque deve ser assim. E quantas vezes nós ouvimos o Espírito Santo nos instruir? Quando nós estamos orando é uma coisa linda, irmãos. Quando nós estamos orando, o que acontece no mundo espiritual é uma coisa maravilhosa. E sempre quando eu oro, pode ser com muito fervor ou com pouco fervor, eu sei que o Espírito Santo está ali intercedendo por mim diante de Deus com gemidos inexprimíveis. E se eu estou pedindo aquilo que não era para pedir, está chegando o pedido correto diante de Deus,
porque o Espírito Santo está ali. Como é que está a nossa vida de oração? A maioria dos sintomas depressivos que nós sentimos é por falta de um devocional com Deus. Quando nós passamos tempo sem ler a Bíblia, quando nós passamos tempo sem jejuar, sem orar, pode ter certeza. Os momentos mais depressivos que nós passamos é por falta disso. Porque a palavra do Senhor, ela nos alegra, ela nos orienta. E o Senhor está chamando a gente para viver uma vida santa, uma vida no Espírito. Agora hoje, somos muitos aqui nesta manhã. Quantos de nós estamos dispostos? Quantos de nós vamos fazer algo para mudar? O que eu posso fazer por mim para melhorar o meu relacionamento com Deus? Eu tenho uma vida secular. Como que fica Deus dentro das minhas prioridades? Como que fica o Senhor nas minhas 24 horas? O dia tem 24 horas. A gente passa 7, 8 horas dormindo. O resto do nosso dia a gente tem que dividir a fazeres, seja no trabalho, seja em casa. Tem que alimentar-nos. Temos que dar atenção para a família. Mas quando nós já estamos inclinados para o Espírito, às 24 horas, mesmo tendo que fazer todo esse processo secular, ela está conectada com Deus. Agora, se eu estou inclinada para a carne, às 24 horas eu nem vou lembrar do Senhor. Olhe lá uma oraçãozinha rápida. Com Deus me deito, com Deus me levanto, que a graça do Pai, Divino e Espírito Santo, amém. Dormiu. É sério. Deus merece mais. Deus merece mais do que isso. Mas o seu comprometimento, o que os seus olhos estão vendo, agrada ao Senhor? O Senhor diz: medita na minha lei dia e noite, para que tudo te vá bem. A Bíblia não pode ser desculpa, irmãos, para nós não sabermos o que o Senhor quer de nós. Ah, mas a Bíblia é muito grande. O que eu vou ler? O irmão Hugo tem aí a programação, que é excelente. Você pode acompanhar. Quem está atrasado, dá tempo, não dá? Então, estão aonde? Estão no livro de Números ainda. Faz um esforço. Você quer ver uma novela? Antigamente eu assistia novela, mas faz muitos anos que eu não assisto, que eu parei de assistir novela. Um capítulo de uma novela dura 40 minutos. Um capítulo. E uma novela é uma série. Todo dia tem. Um filme. Você passa 2 horas vendo filme. Não estou falando que ver filme é pecado. Eu estou falando de dedicação e de prioridade. 2 horas de um filme é confortável, né? Você senta lá e tudo. Deixa rolar. Passou 2 horas. Você pegou a Bíblia, começou a ler. Ah, isso aqui eu não estou entendendo, vou pular. Ah, isso aqui eu não estou entendendo, vou pular. Ah, não, deixa para a pastora depois, 1 hora, ela me explica quando ela puder. Deus não quer isso da gente. Deus quer
perseverança da nossa parte naquilo que vai alimentar o nosso espírito. E parece que eu prego sempre a mesma coisa. Eu escolho o tema diferente, mas eu acabo sempre na luta do espírito e da carne. Eu quero concluir com os irmãos levando na carta de Pedro. A Bíblia é tão linda, tão maravilhosa. Eu queria ler todo o capítulo 12 com os irmãos, mas não vai dar tempo. Então a gente conclui aqui em 1 Pedro 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. É o capítulo 1, me perdoe. 1 Pedro, capítulo 1, do 14 ao 16. Amém? Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Vamos ler devagarinho. Vamos pausadamente. Como filhos da obediência. Filhos da obediência são aqueles que são justificados pela fé. Aí ele fala: não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente, que está coincidindo com o que diz lá em Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Quantos já foram ignorantes em relação à vontade do Senhor? Todos nós. Só que, infelizmente, alguns continuam sendo. Por isso não acontece nada de diferente na nossa vida espiritual. Ele fala, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Aí ele fala assim, Pedro, hein, gente? O pessoal tem tanta coisa. Pedro era turrão, Pedro era isso, Pedro era fazia, acontecia. Olha que lição que Pedro está dando a gente aqui. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Todo o vosso procedimento. É só na igreja? É no trabalho? É na escola? É aonde estiver. Em todo o vosso procedimento. É quando você está sozinho com Deus. É quando você está no seio da sua família. Todo o vosso procedimento a gente tem que ser santo. E ele fala, porque está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Isso está lá em Levítico 11, eu não vou abrir, mas ele citou aqui, porque como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aí às vezes tem aquelas pessoas que falam, fulano tem mania que é santarrão. Graças a Deus pela vida do irmão que tenta viver em santidade. Não estou falando de santarrão não, da hipocrisia. Se calhar eu tenho mais um tempinho aqui ou não. Tenho, né?
Então nós vamos ler o 12 completinho. Nós precisamos ser santos. Falar santo é só Deus. Mas então por que ele está chamando a gente para ser santo? Como ele é santo. Eu preciso conseguir ser santa. É claro que eu estou num corpo corruptível. Isso não vai me isentar de falhas, de erros. Mas eu vou estar todo dia me programando para essa nova vida que o Senhor quer. Vamos ler do 3 em diante. Capítulo 12, já lemos o 1, já lemos o 2, vamos no 3. Porque pela graça que me foi dado, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Ele está falando, não se ache. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ele está ensinando para a gente como viver essa nova vida. Porque às vezes as pessoas acham que o nosso maior inimigo é o nosso próximo. A maior dificuldade de relacionamento é com o nosso próximo. Às vezes as pessoas pensam assim. Ah, mas eu vou na igreja, eu não aguento ver aquele irmão. Aí dá vontade de você nem ir na igreja. Mas falta de Bíblia. Falta de inclinar para o Espírito. Porque nós só vamos recorrer à palavra de Deus quando nós somos tendenciosos a inclinar para o Espírito. Porque isso também é uma decisão. Senhor, a partir de hoje eu quero inclinar para as coisas do Espírito. O que faz a gente inclinar para as coisas do Espírito, a gente já sabe. É a oração, jejum, leitura da palavra de Deus. A Bíblia me ensina a relacionar com os meus irmãos. Continuemos. Assim também, o 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, aí ele já fala de uma nova vida, de quem já foi justificado pela fé, que está aqui realmente com seriedade. Ele fala, olha, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da vossa fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, ensinando cada um a portar na sua área, colocando cada um no seu devido lugar. E ele fala sobre as virtudes que são recomendadas quando nós estamos nessa nova vida. O amor seja sem hipocrisia. Precisamos melhorar, né, irmãos? Precisamos melhorar. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso,
Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. E às vezes nós assistimos uma apatia tão grande no meio do povo de Deus. Uma frieza, uma distração tão grande que não corresponde à nova vida. Então nós podemos afirmar que nós temos uma nova vida em Cristo agindo ao contrário dessas palavras? Não. E quanto mais cedo nós admitirmos isso, mais tempo nós temos de recuperar o tempo perdido. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, orar um dia sim, um dia não. O que está escrito aí? Na oração perseverantes. Amados, quando você deixa de orar, muita coisa começa a acontecer de ruim nas nossas vidas. Por quê? O Senhor nos ensina que a oração é a nossa comunicação com Deus. Às vezes eu tenho meu esposo, eu quero conversar com ele. O meu relacionamento com ele se baseia-se na comunicação. O dia que eu não conversar com ele o dia inteiro é porque alguma coisa está errada. Não é verdade? E quantas pessoas passam o dia inteiro sem falar com Deus? Que é o nosso amor maior. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Está parecendo o Sermão da Montanha. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendeis com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ai, mas eu sou tão inteligente. Não podemos ser assim, amados. Não podemos ser assim. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando ele fala de lugar à ira, não é a nossa ira. Ele está explicando que há aqui a quem pertence a vingança. Ah, não, eu posso ficar irada. Por essa causa, não. Simplesmente confia naquele que pode resolver a situação. Amém? A mim me pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Dispensa qualquer comentário. Então eu deixo essa palavra para os irmãos. Nós precisamos mesmo apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo ao Senhor. E quando nós fazemos isso é porque nós estamos no Espírito. Amém, amados? Eu sei que todos nós temos uma caminhada a percorrer. Cada um
Um está mais atrás, outro está mais à frente, o outro tá quase chegando, o outro está lá atrás. Mas a palavra de Deus fala para nós ajudarmos uns aos outros. Dá a mão. Se você vê que o irmão está mais atrás, dá a mão. Chama ele. Vem comigo. Vem comigo, mas se você estiver preparado para ajudar. Se você não tiver o argueiro nos seus olhos. Porque se tiver também não adianta. Que haja sinceridade no meio do povo de Deus. Nós temos deixado de alcançar muitas coisas pela nossa imaturidade cristã. E se nós nos posicionarmos, eu tenho certeza que Deus fará acontecer em nós a sua vontade e chega da nossa vontade, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Coloque-se de pé, amém? Vamos orar ao Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada. Feche seus olhos, amém? Peça ao Senhor para que essa palavra produza fruto na sua vida. Peça ao Senhor para te ajudar a ser inclinado para o Espírito. E quando a nossa carne tentar falar mais alto, você clama ao Senhor e fala: Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso, Senhor, inclinar para o Espírito. Porque há essa guerra dentro de nós. Um ou outro vai vencer. E Deus olhando para nós agora, sabe, sobre a Cristina está vencendo esse lado. Sobre o diácono Samuel está vencendo esse lado. Sobre o diácono Tomás está prevalecendo esse lado. Eu olhando não sei. E nem me compete saber. Mas Deus sabe que lado que está prevalecendo nas nossas vidas. Oremos ao Senhor.